Olá, bom dia, tudo bem? Gostaria de compartilhar uma palavra contigo nesta manhã. Me chamo Alessandra e queria falar sobre resiliência, né? Resiliência é um processo da física muito antigo, já estudado, que fala sobre a capacidade de um material ser tensionado e voltar ao seu antigo natural, seu normal, né? Já a psicologia, ela tomou esse conceito alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, e estuda esse conceito ativamente hoje em dia, né? E a psicologia traz o conceito dizendo que a resiliência é um processo de superação, é um processo de adaptação, um processo de capacidade do ser humano se adaptar e superar as adversidades da vida e assim se tornar mais forte do que era antes, né? Assim, eu quero te trazer lá à memória a história de José, que fala em Gênesis, né, no capítulo 37 ao 41, que fala a história de José. José ele foi vendido, né, como escravo para o Egito pelos seus irmãos, por inveja, ciúmes, porque ele era muito amado pelo seu pai Jacó. A gente pode imaginar o que José sofreu neste tempo, né? No processo, na caminhada até o Egito. Ele deve ter sentido fome, sede, ele sentiu medo, sentimento de rejeição, né? Muitos questionamentos passaram pela memória de José. Ao chegar no Egito, ele é vendido para o chefe da guarda do Egito, né? O Potifar. Ele conquista tanto a confiança do Potifar que ele toma conta de todos os afazeres da casa, das questões particulares de Potifar, até que a esposa de Potifar mente que José tentou abusar dela, né? Porque ele assim não quis, ele escolheu ficar temente a Deus e fugiu dela, né? Sendo assim, com a sua mentira, Potifar acreditando nela, né? Mandou prender o José. José na prisão, a gente pode notar que antigamente, quando ele era, né, escravo do Potifar, ele tinha liberdade. Depois a situação meio que piorou. Ele foi para a prisão e ficou totalmente isolado das coisas que estavam acontecendo lá fora. Depois ele apareceu um copeiro e um padeiro preso lá na prisão onde ele estava. E nesse tempo, José já tinha conquistado a confiança do carcereiro e tinha se tornado quase um carcereiro. Ele fazia exatamente o que o carcereiro fazia, né? Então ele conquistou, né, o seu espaço dentro da prisão. Ou seja, José se adaptou à situação que ele estava vivendo no momento. No momento que ele revelou os sonhos do padeiro e do copeiro, ele ainda pediu para o copeiro, porque era o sonho bom, vamos dizer assim, né? Que o copeiro disse assim: não esquece de mim, eu te revelei esse sonho, se essa situação acontecer mesmo, fala lá pro faraó que eu tô padecendo aqui e que nem deveria estar aqui, porque afinal de contas eu não tenho culpa, não fiz nada para estar nessa prisão. O que ele tinha revelado para o padeiro e para o copeiro realmente aconteceu. Só que o copeiro, que voltou para os seus afazeres com o faraó, ele esqueceu de José. E José ficou mais 2 anos recluso naquela prisão. Agora a gente olha, né? José ficou mais 2 anos, né? A situação, em vez de melhorar, a situação parece que estava piorando, né? Mas a Bíblia não fala em nenhum momento de José murmurando e José reclamando. Sendo assim, a gente pode observar com essa história, né, o quanto José foi resiliente. 2 anos depois, o faraó sonha, né, com aquelas 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e aí ele pergunta para os seus quem podia interpretar, ninguém conseguiu. Então o copeiro lembra de José. Faraó manda buscar José. José revela os sonhos de Faraó e ainda aconselha o Faraó, né, o como ele deveria proceder para economizar para o tempo de vacas magras. Faraó fica encantado com a atitude de José. Ainda diz que ele é inteligente e sábio e que ele deveria ser o governador do Egito. Ou seja, mesmo pelo tempo de deserto que José passou, né, prisão, escravidão, no tempo certo, José respeitou o processo de deserto, de dificuldade, se adaptou às adversidades, foi resiliente e esperou.
né, o tempo certo. E Deus se revelou a ele e colocou ele sobre muito, porque ele foi fiel no pouco. Então eu quero te deixar essa palavra que mesmo nas dificuldades, nós podemos sim nos adaptar. Nós temos força porque o Senhor nos faz forte em tempos de dificuldade. Nós nos adaptamos, nós enfrentamos o deserto, aceitamos o processo e nos tornamos mais fortes. Um beijão.